Vamos iniciar mais um evangelho, né? Pacifica sempre. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica, seja qual for a ofensa, pacifica, e perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Então aqui nos fala, né, que a gente tem que procurar ter o maior equilíbrio possível, né? Às vezes a gente vê notícias na TV que nos chocam, que nos perturba, né? Que a gente vê a covardia alheia, né? A agressividade alheia. E às vezes, muitas vezes a gente imagina, né, que tal pessoa mereceria tal e tal coisa. Então o que nos fala aqui, né? Que é pra gente tentar a não incentivar algo ainda pior, né? Se for algo realmente assim grave, deixar que a própria justiça cuida disso, né? É lógico que nós, em alguns momentos da vida, a gente tem a obrigação de fazer a nossa participação. Por exemplo, se tem alguma pessoa que é um foragido de extrema periculosidade e a gente sabe onde está essa pessoa, a gente tem a obrigação de fazer uma denúncia, ó, tal pessoa passou por aqui, porque aí vai fazer um mal maior alheio, né? Mas limitados assim, né? Não a gente fazer a justiça pelas próprias mãos. Então a gente devemos procurar pacificar tudo, né? Eu vi uma notícia esses dias atrás, né, de uma moça numa criança batendo em outra criança, e eu vi a covardia de uma criança com as outras, ninguém ajudou. Mas a gente também tem que tentar, assim, não desejar mal para outra, né? Assim, ó, merecia isso, aquilo outro, onde já se viu fazer isso. A gente procurar pacificar todo o nosso redor, né? Porque às vezes uma voz falando, né, dos nossos julgamentos, a outra escutando, isso só aumenta, né, as atitudes negativas que já tem no nosso globo terrestre, né? A gente também tem que entender, né, que existem as reencarnações, né? Muitas vezes algumas pessoas passam por aquilo que já fez passar de formas diferentes, né, de maneiras diferentes, mas existe também sempre aí o princípio do resgate. Mas a tendência do planeta é sempre a evolução, né? Nós tendemos a evoluir, né? Vamos dar um exemplo assim, o cachorrinho, né? Eu lembro que na minha infância se podia deixar os cachorros na coleira, numa árvore, né? Muitos cachorros ficavam assim num pé de manga, amarrados numa árvore, e era alguma coisa extremamente normal, né? Quando deixava um negócio de água, não se dava ração, se dava resto de comida, se dava osso, muitas vezes jogava osso para os cachorros. E hoje a gente já tem uma nova visão, né, do que realmente como a gente deve tratar. Então, assim, penso eu que tudo no nosso planeta tem essa tendência de progresso, né? Inclusive, o nosso modo de pensar hoje, nós tendemos a progredir, né? Como a gente progrediu no preconceito contra algumas doenças, como a gente progrediu no preconceito contra algumas tendências, né, sexuais. Então, quer dizer, tudo tende
a progredir, né? Eu creio que a gente tende a julgar menos e compreender mais e entender que o mundo é para frente, né? Nós estamos aqui para ir para frente, né? Vamos continuar o nosso evangelho, né? Segundo dia do evangelho. E aí vai ser um pouquinho mais demorado, né? Porque eu vou estar aí vendo mais minuciosamente, né? Na parte do prefácio, a gente viu no anterior o primeiro parágrafo, agora vamos no segundo parágrafo, né? Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, novamente, eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas. São chegados os tempos, né? Está chegando o tempo em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Então, eu acho que devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Nós temos ainda esse processo, né? Todas as coisas, né? Então, quer dizer, as máscaras, né, cairão, as injustiças serão descobertas, né? A criminalidade com mais... não é punição, vamos dizer assim, criminalidade com mais restrição, né? Então, eu acho que essa parte é isso, né? No seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos, né? Então, quer dizer, a gente está aí num período em que, quando a gente vê, vai ser mais difícil, né? Cobrir a mentira, né? Então eu penso nisso, né? Haverá mais dificuldade para cobrir a mentira. E eu acho que para a gente conseguir, né, chegar nesse patamar em todos os sentidos, a tendência também é um progresso tecnológico muito maior, né? Para você conseguir achar alguém que fez algo, né? A gente tem que ter uma facilidade maior para achar essa pessoa. Então, penso eu que o que a gente vai conseguir também progredir vai ser na tecnologia, né? Tanto em processos, na parte da saúde, né? Ter mais celeridade, que fala, né? Na parte de processos, com mais rapidez. Na área da saúde, você conseguir ver de uma forma mais ampla o seu estado corporal. Então, a gente precisa muito daí do progresso tecnológico, né? Para a gente ter essa rapidez, né? Esses acessos rápidos. Também uma melhoria de pensamento, né? Uma abrangência melhor no nosso pensamento, né? Do que a gente tem que achar dos outros, o que fazer, e inverter tudo isso para nós, né? Porque a gente precisa primeiro corrigir a nós, né? A gente colocar por foco a gente. Você se corrige primeiro nas suas más tendências, para depois abrir o foco para as tendências alheias, né? Isso falando no sentido pessoal, não no sentido de coisas que acontecem contra a sociedade, né? Então aí eu vejo que aí só está então o progresso, né? O nosso limite aí é o progresso, o nosso final é o progresso. Eu fico muito feliz quando eu leio isso. Eu sinto muita fé, muita esperança dentro de mim, porque por mais que a gente veja essas coisas ruins, né? A gente tem essa fé e essa esperança, o dia de amanhã vai ser melhor. A gente sabe que tem uma tempestade para ter um novo florescimento, né? E isso me deixa muito bem, né? Então, o evangelho de hoje é mais ou menos baseado aqui, né? Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Para isso também a nossa política, né? Nossa legislação, teria que ter uma mudança, né? Um modo de a gente
ver, colocar os políticos lá em cima, não esquecendo que não é só lá em cima, né? Também depende muito de lá embaixo também, de nós mesmo, né? De mais a honestidade daqui de baixo também, porque não adianta lá em cima soltar e aqui embaixo não saber compartilhar. Para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Né? Dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Muitas coisas aí, né, acontecem na nossa natureza, né? Muitas pessoas, muitas vezes, fazem muitas maldades para conseguir alguns bens materiais e muitas vezes vem uma catástrofe aí da natureza e aquilo que a pessoa às vezes demorou tanto tempo para conseguir é devastada pelo poder da natureza também. Tem essas coisas, né? Não esquecer disso, que tudo é transitório, né? Nossa vida é transitória. As nossas coisas também são coisas, né? E são mais transitórias do que a gente imagina. Então vamos agradecer o Evangelho de hoje. Muito obrigada, Senhor, pelo Evangelho de hoje. Que seja feita sempre a sua vontade, não a nossa, iluminar os nossos corações, os nossos pensamentos. Que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir e boca para falar. Obrigada pela essa imagem tão bonita da janela, pelo chatinho, pelos meus familiares, né? Pelo trabalho, por tudo que me acompanha, né? Por acesso físico, corporal que eu tenho, né? Muito obrigada, Senhor, por tudo. E assim seja.